passei pelo que passei, o Flávio veio me pedir coisas atrasadas, e eu disse para ele que iria adiantar aqueles pagamentos. Depende do que o Vorcaro. Eu não acredito que o Vorcaro vai contar nenhuma história nessa delação que possa prejudicar diretamente o seu Flávio Bolsonaro. Estão dizendo que é Ciro Nogueira e Flávio que ele está entregando agora e outros nomes, os que Nada, vazaram nada, seriam esses. nada. Ele Mas teve a entregando, pri- eu também estou ele nessa teve, dúvida. ele teve a Entregando é o quê? É primeira, repetindo o que saiu na mídia? ele teve, eu acho que sim. Ele teve a primeira proposta dele, o Daniel Vorcaro, rejeitada de delação, porque ele não dizia nada, nada que a Polícia Federal já não soubesse. E como? Por meio de investigações. E porque a Polícia Federal simplesmente pegou 6 ou 7 celulares do senhor Daniel Vorcaro, onde muita coisa está registrada e muita coisa ainda vai aparecer. E foi rejeitada a primeira, porque além de não contar nada, ele nem citava, por exemplo, o Ciro Nogueira. Não citava o Ciro Nogueira. Também não citava o Flávio. Vai me dizer que agora, nessa segunda proposta de delação que ele está fazendo, o Daniel Vocaro, ele vai botar o dedo na ferida e vai contar de fato como foram suas relações com o Flávio. O dinheiro saiu do Brasil para os Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, foi para onde? Quem? Foi bater no bolso de quem? Serviu para quem? Por que um dinheiro tão grande, tão volumoso, uma quantia tão magnífica, e para um filme que no fim custaria 13 milhões de reais, o que já é um escândalo, e ele dando cento e poucos milhões? Entendeu? Não vai dizer. Ele não vai, a não ser que ele se desespere. Se ele, de fato, abrisse a boca para contar metade das coisas que ele fez em combinação com quem, em aliança com quem, um pedaço dessa república cairia. Começaria caindo o seu Flávio Bolsonaro e a sua candidatura. Não restaria nada mais dessa candidatura. Por isso que eu acho que ele não vai fazer isso de jeito nenhum. De jeito e maneira nenhuma. Agora, voltando à questão do Pix, fica aí o seu Flávio dizendo, não, garanto, Pix não vai acontecer nada. Tá legal, combina com o Trump, faz ele voltar atrás. Faz o Trump manter o tarifaço, mas tirar a parte do Pix, Flavinho. Faz isso, que eu quero ver. Ou Aí eu tira o digo que, tarifaço. aí eu Agora, digo que se você é você bom vai para acreditar, burro. se ele tirar o tarifaço, todo mundo vai achar que foi um teatrinho também, né? Ele põe, Flávio Mas pede tirar o tarifaço, peraí, não faz e não vai sentido do tirar. ponto de vista do governo americano. O governo americano está negociando, mesmo quando ele aplica esse novo tarifaço, ele está querendo negociar com o governo Lula, que é o governo que temos. Olha aí, engrossei aqui. Ah, eu queria vender esse carro por 50 mil reais. Você, Lula, começou a regatear. Tá bom, eu agora aumento o preço, vai para 80. É negociação isso. É negociação isso. E o Flávio foi pego no meio disso. No meio disso. E resolveu, foi pego não, resolveu participar disso. Onde não foi chamado para falar, e aí se meteu nessa fria. Estou falando em relação ao Pix. Tá aí, Flavinho. Prova que você tem prestígio junto ao governo americano. Prova. Chega lá, depois que o governo americano se referiu ao Pix 21 vezes nesse documento que fala também do tarifaço, faz o governo americano recuar, dizer, olha, vem cá, desculpe aí, foi um erro aqui de digitação, entendeu? Eu não quis fazer nenhuma carga contra o Pix é legal, legal, legal. Então vamos tirar o Pix do meio dessa conversa. Vai, Flavinho, consegue essa, prova. Prova que você tem prestígio, tem força, prova que você realmente não tem nada a ver com esse novo tarifaço. Basta você tirar o Pix do meio dessa confusão.
Vem, fica achando. E a, e a direita caladinha, morrendo de medo de se meter nisso. Deveria ela estar como uma corrente nacionalista interessada em defender os reais interesses do seu país. Ela deveria estar, eu não digo em pé de guerra, porque ela precisa do apoio do Trump, mas pelo menos se colocando contrária a essas medidas, não só o tarifaço, o Pix e tudo, deveria estar criticando. Olha, vem cá, não, isso aí não. Está tudo vendo no que é que vai dar. O Flávio é que está lá no foco da coisa, deixa ele lá. Cadê essa direita que também não está defendendo o Flávio? Não está defendendo porque ela diz: eu não vou me meter nessa coisa. Eu estou falando da direita, não é a direita bolsonarista. Essa vai com ele para vida ou morte. Para vida ou morte. Pode ser que com derrubada do Pix, sem derrubada do Pix, essa direita bolsonarista irá com ele. Agora, a direita, que ou oscila ainda, ou que até se dispõe a votar nele, mas não a apoiar oficialmente, essa direita está caladinha esperando para ver o que vai dar nessa história toda. Como é que ele vai se sair disso tudo? Cadê, como você mesmo cobrou hoje, Guga, nas suas redes sociais? Cadê o Nicolas? Que não fez nenhum vídeo até agora defendendo o Pix. O Pix é nosso, cadê? Por que é que ele não diz O isso? Pix, o Nicolas não defende Pix e o Nicolas não defende o Flávio Bolsonaro. Não sei se você acompanhou a agenda do Flávio lá em Minas Gerais, o Nicolas ao lado, claramente contrariado a contragosto, só por motivo protocolar acompanhando. E aí, quando o Nicolas foi entrevistado, ele falou: olha, a gente precisa analisar quem tem mais chances no segundo turno, porque tinha saído a Big Data mostrando que Zema e Caiado tinham mais chances que o Flávio. Ele queimou o Flávio. Aí depois ele fala: temos que ver também quem pode chegar ao segundo turno, que aí é querendo colocar o Flávio na jogada. Mas aí depois volta a dizer: é bom ter divergências na hora de escolher o nome. Enfim, o Nicolas não consegue fazer campanha e defender o Flávio e não vai defender o Pix neste momento para ele. Eu já acho que ele está apostando mesmo e torcendo pela derrota do Flávio, é o que parece. Pois é, mas voltando ao Vorcaro de todo jeito, como a gente tinha falado, bom, eu não acredito que o Vorcaro vai contar nada que crie embaraços para Flávio Bolsonaro, que E nem seja para capaz. Ciro Nogueira, né? Não, Ou será que o Ciro ele fala? Nem parceiro, Nem para Nogueira, pelo Ciro. amor de Deus. Aí não O, vai adiantar, e a delação vai ser negada. Se só não, repetir. Foi o que o Palocci fez na época da Lava Jato. Ele repetiu um monte de coisa que são na mídia e várias já tinham sido investigadas e a polícia já tinha concluído que eram mentiras, eram fake news, e ele usou só o que estava ali. Aí a polícia falou: olha, ele está juntando o que saiu, historinhas mentirosas que a gente já investigou, virou uma piada a delação do Palocci. É o que pode acontecer, então, com o Vorcaro, se ele só repetir o que está na mídia. veja, na primeira delação dele, ele teve a cara de pau de dizer que esses pagamentos que ele fez a políticos e tudo, como Ciro Nogueira e outros, não foi só o Ciro Nogueira, foram pagamentos por amizade, pura amizade. Quer dizer, ele se torna amigo de um político, aí ele dá dinheiro para o político. Para o que o político quiser, passear, andar, comprar uma casa, qualquer coisa, é por amizade, não é por nenhum outro interesse. Não é porque esses políticos se tornam, portanto, dependentes dele, Porcaro, e começam a fazer as coisas que favorecem Borcaro, a propor leis, a defender o Vorcaro em várias ocasiões, ou junto a tribunais, ou o que for. Não foi. O Vorcaro disse na sua primeira eleição que eram pagamentos a políticos por pura amizade. Ele chegou a admitir que queria apenas ganhar tempo ao fazer essas coisas que ele fez ou que ele insinuou na primeira delação rejeitada. E agora entrega uma segunda proposta de delação,
E aí ele terá que, pelo menos, explicar algumas coisas. Não é avançar, não é revelar. Na ótica do Vocário, é pelo menos explicar. Então, por exemplo, vamos perguntar para ele, nessa segunda delação, vem cá, e o Ciro Nogueira,